As sombras dos prédios comerciais se estendiam longas sobre o asfalto frio. O beco nos fundos de uma movimentada avenida de São Paulo, agora desprovido do trabalho e do barulho do dia, era um ecossistema independente. A escuridão úmida, o cheiro azedo de lixo orgânico e poças de líquido não identificado refletindo o brilho fraco das luzes de neon compunham um cenário sinistro, um submundo escondido à vista de todos. João e Luana caminhavam apressados por aquele corredor de concreto, sentindo o alívio de mais um turno de trabalho de meio período terminado. Apoiados um no ombro do outro, compartilhavam o cansaço e a expectativa de uma recompensa simples, um pastel quente e um copo de caldo de cana na barraquinha da esquina. Essa pequena felicidade parecia ao alcance das mãos quando duas figuras emergiram das sombras, bloqueando seu caminho. E aí, molecada? A voz era deliberadamente baixa e arrastada, mas a repugnância oleosa contida nela era inconfundível. Ricardo, um homem de cabelo raspado e músculos definidos, tinha um sorriso nos lábios, mas era o sorriso de uma hiena que acaba de encontrar sua presa. Seus olhos, pequenos e frios, percorriam os dois jovens com um interesse predatório. Ao seu lado, Marcelo, um homem magro com um olhar nervoso, mordia os lábios incessantemente, seus olhos se movendo de um lado para o outro como se procurasse por ameaças que só ele via. O esbarrão no ombro de João foi claramente intencional. Não era uma tentativa de iniciar uma conversa, mas um pretexto para começar a violência. Quando você esbarra em alguém, não deveria pedir desculpas primeiro, provocou Ricardo, sua voz gotejando sarcasmo. Essa molecada de hoje em dia não tem mais respeito pelos mais velhos. O sangue de João ferveu diante da injustiça. Ver Luana, sua melhor amiga, encolher-se de medo atrás dele, despertou uma coragem imprudente em seu peito. Ele deu um passo à frente, recusando-se a recuar. Foi você que veio e esbarrou na gente com força, respondeu ele, a voz firme apesar do coração martelando. Quem tem que pedir desculpas é você. Era um senso de justiça jovem e ingênuo. E como muitas vezes acontece, essa justiça estava prestes a ser brutalmente esmagada pela realidade. Antes mesmo que João pudesse terminar a frase, o sorriso falso desapareceu do rosto de Ricardo, substituído por uma expressão de violência primitiva e selvagem. O som surdo de carne e osso se chocando ecoou pelo beco quando seu punho atingiu o queixo de João com uma força devastadora. O mundo de João inclinou-se violentamente e todos os sons se tornaram distantes. Sem conseguir sequer soltar um grito, ele foi jogado de encontro à parede fria de cimento, seu corpo caindo sem forças. Sua cabeça latejava como se fosse explodir, e milhares de estrelas dançavam diante de seus olhos. O grito de pânico de Luana foi abafado pela mão áspera e grossa de Marcelo. Ele agarrou o cabelo dela com uma força cruel e bateu sua cabeça contra a parede. Cala a boca! Eu não mandei ficar quieta? Uma dor lancinante, como se seu couro cabeludo estivesse sendo arrancado, espalhou um terror gelado por todo o corpo de Luana. Sua mente parou, um branco de puro pavor tomou conta de seus pensamentos. Mas naquele momento de desespero absoluto, como se estivesse seguindo um treinamento de emergência repetido incontáveis vezes, seu instinto de sobrevivência moveu a ponta de seus dedos. O toque frio e duro do celular em seu bolso. Não havia tempo para desbloquear a tela ou discar 190. Instintivamente, seus dedos trêmulos encontraram o primeiro nome na lista de chamadas recentes, Sofia. Ela apertou o botão de chamada. Foi tudo o que conseguiu fazer. Sem ter como confirmar se a chamada havia conectado ou se alguém havia atendido, ela enfiou o celular no fundo do bolso, como se fosse seu último amuleto de proteção. Ricardo aproximou-se de João, que estava caído no chão, e começou a chutá-lo sem piedade. A violência contra um corpo indefeso alimentada por um prazer sádico tornava-se cada vez mais brutal. João apenas se encolhia em agonia, soltando gemidos fracos. Luana assistia a tudo impotente, as lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Marcelo sussurrou em seu ouvido, suas palavras como o sibilar de uma serpente. Você sabia que meu amigo está batendo nele desse jeito por causa do seu pai? As palavras não faziam sentido, mas a malícia contida nelas era afiada e fria como uma lâmina.
Ele então tirou algo de dentro do casaco. Mesmo na escuridão, a lâmina de uma faca brilhou friamente, refletindo as luzes distantes. Dentro do bolso de Luana, a chamada ainda estava ativa, transmitindo silenciosamente o som daquela brutalidade para alguém do outro lado da linha. Sofia Mendes estava em seu escritório, tarde da noite, analisando os complexos projetos de um sistema de segurança. Sua profissão era consultora de segurança privada. Ela analisava vulnerabilidades em redes de computadores corporativas e na segurança física de edifícios, oferecendo as melhores soluções. Era um trabalho que lhe permitia utilizar o conhecimento e as habilidades de seu mundo anterior dentro dos limites da lei. Uma carreira nascida do desejo de se afastar do cheiro de pólvora e sangue, mas também da teimosa necessidade de proteger as pessoas dos perigos do mundo. O silêncio de seu escritório impecável, com vista para as luzes cintilantes da Avenida Faria Lima, foi quebrado pela vibração de seu celular sobre a mesa. O identificador de chamadas mostrava Luana. Alô? Luana, o que foi? Aconteceu alguma coisa a essa hora? Sofia perguntou, girando sua cadeira para olhar a paisagem noturna. Mas do outro lado da linha, não ouviu a voz alegre de Luana. Em vez disso, havia apenas um ruído mecânico irregular e sons ininteligíveis. A princípio, ela pensou que fosse uma falha na ligação e estava prestes a desligar, quando seus ouvidos, aguçados por anos de treinamento, detectaram instintivamente um sinal de perigo. Respirações ofegantes. Um choro que parecia ser suprimido à força. E o som surdo de algo batendo, rasgando. Um arrepio percorreu a espinha de Sofia. Isso não era apenas ruído. Era o som da violência. Fragmentos de um passado que ela tentava esquecer passaram por sua mente como um panorama. Eram os mesmos sons que ela ouvira anos atrás, em um beco escuro em uma zona de conflito, vindos do comunicador de um colega momentos antes de o sinal ser perdido para sempre. Quando ouviu o som de um baque surdo, seguido pela voz de um homem desconhecido dizendo fracamente: "Teria sido melhor se você tivesse entregado a carteira quietinho." Sofia se levantou abruptamente. A adrenalina percorreu suas veias, mas sua mente ficou fria como gelo. Ela não desligou a chamada. Abriu a gaveta de sua mesa e pegou um pequeno dispositivo que combinava um gravador de áudio e uma lanterna de LED, que sempre mantinha para emergências. Então saiu correndo do escritório. A lanchonete onde Luana trabalhava ficava a 5 minutos de carro. 300 segundos. Naquele momento, cada segundo poderia definir a vida de uma pessoa. Enquanto dava a partida no carro, enviou uma mensagem de texto curta para o delegado André Moraes: possível situação de risco. Enviando localização. Ele era o único policial em quem confiava, uma conexão de seu passado. Ao chegar perto da lanchonete de Luana, ela estacionou deliberadamente em um estacionamento de um prédio comercial um pouco afastado. Desligou o motor, prendeu a respiração e apurou os ouvidos. A chamada ainda estava conectada. O ruído do outro lado da linha era tênue, mas contínuo. A fonte do som vinha do beco escuro e estreito atrás dos prédios comerciais, do outro lado da rua da lanchonete. Um lugar deserto. Ela trocou seus sapatos de salto por um par de tênis com solas macias que guardava no carro. Silenciar os passos era o fundamento de qualquer infiltração. Como uma gata, ela se moveu silenciosamente ao longo das sombras da parede, aproximando-se do beco. Pior cenário: múltiplos adversários, possível posse de armas brancas. Dezenas de cenários passaram por sua mente. Mas seu coração estava surpreendentemente calmo. O treinamento de seu passado, gravado em seus ossos, agora controlava seu corpo. Ao chegar à entrada do beco, ela finalmente testemunhou a cena brutal. João gemendo no chão. Luana paralisada de terror com os cabelos agarrados. E Marcelo segurando uma faca enquanto Ricardo se deliciava com a violência como se fosse um festival. Seu olhar tornou-se gelado. A partir daquele momento, aquele lugar era um campo de batalha, e ela era a única juíza. Os olhos de Sofia se moveram como um computador tático, analisando instantaneamente a geografia do campo de batalha e a condição dos inimigos.
A prioridade da ameaça era clara: Ricardo, o homem musculoso, que exercia violência física direta e cuja resistência seria a mais forte. E Marcelo, que, embora estivesse com uma faca, parecia psicologicamente mais instável e dependente das ações de seu parceiro. Enfrentar os dois ao mesmo tempo seria tolice. Primeiro, a ameaça principal, Ricardo, precisava ser completamente neutralizada para desequilibrar a dinâmica do confronto. Sofia permaneceu escondida nas sombras, observando os movimentos e o ritmo da respiração de Ricardo. Ele estava prestes a chutar a cabeça de João caído como se fosse uma bola de futebol, puxando a perna para trás para ganhar impulso. Naquele exato instante, todo o peso de seu corpo se concentrou em uma perna, deixando seu tronco vulnerável. Era o momento. Sofia avançou sem fazer barulho. Seus movimentos eram desprovidos de hesitação ou excesso. Antes que Ricardo pudesse sequer perceber o perigo e virar a cabeça, ela já havia se infiltrado em seu ponto cego, atrás dele. Com a lateral da mão, Sofia atingiu com precisão um ponto de pressão vital na parte de trás do joelho da perna de apoio de Ricardo. A perna de Ricardo cedeu instantaneamente, e seu corpo perdeu o equilíbrio, caindo para a frente. Sofia não perdeu essa fração de segundo. Agarrou o braço dele e, usando a força centrífuga da rotação de seu próprio corpo, torceu a articulação do cotovelo dele por cima do ombro. Um som sinistro de ligamento se esticando e cartilagem rangendo ecoou, e um grito animalesco explodiu da boca de Ricardo. A dor paralisou todas as funções de seu cérebro. Incapaz de controlar seu corpo maciço, ele caiu de joelhos no chão. Sofia torceu completamente o braço dele para trás das costas, pressionando-o contra o chão. Não era força excessiva. Era a técnica mais eficiente para quebrar completamente a vontade de lutar do oponente e impossibilitar qualquer resistência adicional. Largue a faca. A voz de Sofia era como aço em zero absoluto, desprovida de qualquer raiva ou excitação. Com a súbita neutralização de seu parceiro, Marcelo congelou, a faca ainda em sua mão. A mulher à sua frente parecia um fantasma que não existia um momento atrás. Sua mente era um turbilhão de medo e confusão. Quem? Quem é você? Você sabe quem eu sou? Quem nós somos para se meter assim? Marcelo tentou bancar o durão, mas sua voz tremia como a de um filhote assustado. Quem você é não me interessa, disse Sofia, sua voz cortante. O que importa é o que você está segurando. No momento em que você usar isso para ferir alguém, sua vida, como você a conhece, acaba aqui. A escolha é sua. Terminar com alguns anos por agressão, ou arriscar mais de uma década por homicídio. Dou 3 segundos. 3. Sofia começou a contagem regressiva. Seus olhos não estavam focados nos olhos de Marcelo, mas na faca em sua mão e nos movimentos sutis dos músculos de seu ombro, para determinar se ele pretendia atacar ou fugir. A combinação de persuasão lógica e ameaça de uma força esmagadora quebrou completamente a determinação de Marcelo. 2. O som agudo da faca caindo no asfalto ecoou pelo beco. Ele recuou alguns passos, cambaleando, e então, sem olhar para trás, desapareceu na escuridão. Sofia não o perseguiu. Sua missão não era eliminar o inimigo, mas proteger seus aliados e garantir as provas. O som distante de sirenes se aproximando cortou o ar denso do beco. A polícia e a ambulância, acionadas pelo chamado preciso e conciso de Sofia, chegaram quase simultaneamente. Sofia entregou Ricardo, que ainda estava imobilizado, aos policiais. O braço dele estava muito inchado, mas os ferimentos não ultrapassavam os limites legais de legítima defesa e prisão em flagrante. Ela sempre respeitava os limites. Enquanto os paramédicos verificavam o estado de João, que havia perdido a consciência, Sofia permaneceu ao lado de Luana. A garota ainda tremia como uma vara verde, chorando em silêncio. Sofia tirou seu casaco, cobriu os ombros de Luana e sussurrou suavemente: "Está tudo bem. Acabou agora. Você fez a coisa certa, a melhor coisa que poderia ter feito." O delegado André Moraes, que chegou ao local, avaliou a situação com os olhos de um veterano.
Uma cena de agressão unilateral, um agressor dominado com habilidade profissional, um cúmplice foragido e, no centro de tudo, uma mulher com um olhar calmo como o olho de um furacão. Preciso colher seu depoimento como testemunha, disse Moraes, aproximando-se dela. Poderia se apresentar? Sofia respondeu de forma concisa: sou a responsável por eles. Primeiro, garanta as imagens das câmeras de segurança da loja de conveniência e da entrada do cursinho do outro lado da rua, e também a arma que o suspeito em fuga descartou. O áudio da cena também foi gravado no celular da vítima. Vou copiar o arquivo e entregar o original junto com a cópia imediatamente. Sua resposta profissional e direta fez as sobrancelhas de Moraes se arquearem ligeiramente. Ela não era uma cidadã comum. Ele se lembrou de ter trabalhado com ela no passado. Pensou que ela estivesse vivendo uma vida normal agora, mas seus instintos ainda estavam afiados como uma navalha. A emergência do hospital estava impregnada com o cheiro de antisséptico e os gemidos contidos de dor. João foi diagnosticado com uma concussão e costelas fraturadas e precisou ser internado. Luana felizmente não tinha ferimentos graves, mas o choque psicológico a deixou em um estado de torpor, olhando fixamente para o vazio. Foi então que o delegado Moraes apareceu. Ricardo está de boca fechada. Diz que não vai falar nada até o advogado dele chegar. A identidade de Marcelo também foi confirmada. Ambos têm antecedentes por violência. É muito provável que não tenha sido uma briga qualquer. Especialmente porque a vítima mencionou que Marcelo disse algo sobre ser culpa do seu pai. Isso me preocupa. Moraes imediatamente instruiu sua equipe a investigar o pai de João, sua situação atual e seus relacionamentos recentes. Um mau pressentimento percorreu sua mente. Na tarde seguinte, o celular de Luana tocou. Era um número desconhecido. Sofia, que estava ao seu lado, ativou o viva-voz para ouvir a conversa. Um homem que se identificou como parente de Ricardo começou a pressionar por um acordo, usando um sotaque carregado. Olha, menina, a gente conseguiu juntar um dinheiro aqui. Uns R$ 2.000. Que tal você pegar isso para o tratamento e a gente esquece essa história? É melhor para todo mundo, né? Sofia fez um sinal para Luana. Com a voz trêmula, Luana respondeu como haviam ensaiado: por favor, entre em contato oficialmente através do nosso advogado. Imediatamente a voz do homem tornou-se gélida. Uma pirralha como você já tem advogado? Ouvi dizer que seu pai está com problemas nos negócios ultimamente. A gente poderia até dar uma ajuda. Ou, pelo contrário, complicar muito a vida dele. Pense bem. Era uma ameaça clara. O fato de saberem sobre a situação dos negócios do pai de João significava que este incidente era um crime premeditado e direcionado desde o início. Assim que a ligação terminou, Sofia contatou imediatamente o delegado Moraes. Do outro lado da linha, a voz de Moraes tornou-se grave. Então eles finalmente começaram a mostrar o rabo. Ótimo! No topo de um arranha-céu, em uma cobertura cujas janelas de vidro iam do chão ao teto, revelando a cidade de São Paulo como um tapete de joias, Heitor Vargas ouvia o relatório de seu subordinado. Ele estava afundado em um sofá de couro italiano, um copo de cristal com um uísque caríssimo intocado à sua frente. Um trabalho simples de dar um susto em dois adolescentes. E vocês falham. Um foi preso, o outro fugiu. E ainda por cima, uma mulher desconhecida aparece e estraga tudo? A voz de Heitor era baixa, mas a raiva contida nela era fria e cortante como o vento da Sibéria. O subordinado que fazia o relatório curvou-se, suando profusamente. Aquela mulher. Ela não era comum. Em um piscar de olhos, ela quebrou o braço do Ricardo. Não quero ouvir desculpas. Heitor cortou um charuto e o acendeu. A fumaça densa escondeu sua expressão, mas não a frieza em seus olhos. Ele não era um gangster de beco. Ele era um criminoso do tipo corporativo, que acumulou sua fortuna inicial com agiotagem e casas noturnas, e agora operava sob a fachada de negócios legítimos como construção, investimentos e fusões e aquisições.
O segredo de seu sucesso era um cálculo meticuloso, uma crueldade implacável e uma rede de contatos construída com dinheiro. A origem deste incidente era a pequena fábrica de componentes eletrônicos do pai de João. Heitor planejava comprar toda a área, incluindo o terreno da fábrica, a preço de banana para construir um complexo residencial e comercial de luxo. A maioria dos proprietários cedeu por uma ninharia, mas o pai de João resistiu até o fim. Depois que algumas tentativas de persuasão e ameaças falharam, Heitor enviou o aviso mais covarde e eficaz possível. Atacar a família, especialmente os filhos, era a maneira mais segura de destruir o espírito de alguém. Chame o advogado e mande o Ricardo ficar de boca fechada. Diga que cuidaremos dele mais tarde. Mande o Marcelo sumir por um tempo, ir para o interior. E ele soltou uma longa baforada de fumaça, olhando para a cidade lá embaixo. Para ele, as luzes da cidade eram uma presa a ser conquistada. Investigue essa mulher, a tal responsável. Descubra de onde ela saiu, quem ela pensa que é para estar se metendo. Ninguém tem coragem sem ter algo ou alguém por trás. Ele ligou para outro de seus homens. Entre em contato com a família da vítima de novo. Desta vez, aumente a oferta. Mencione sutilmente a fábrica do pai. É preciso usar a cenoura e o chicote para domar a fera. Ele acreditava que este incidente terminaria como um pequeno distúrbio. Estava convencido de que, com um pouco de dinheiro e algumas ameaças, cidadãos comuns baixariam a cabeça. Ele não temia a lei. Para ele, a lei era como um elástico, algo que podia ser dobrado e contornado com dinheiro e poder. Mas ele ainda não percebia que o adversário que havia provocado não era um cidadão comum, e que uma pequena rachadura havia começado a se formar em sua fortaleza impenetrável. Foi exatamente como ela previra. O estacionamento do hospital, pouco movimentado à noite, era o local perfeito para um crime. Sofia levou os pais de João e Luana até o carro primeiro, garantindo que estivessem seguros. Então fingiu estar arrumando algo no porta-malas, um pouco afastada, enquanto examinava os arredores. Seus sentidos, como antenas sintonizadas para o perigo, estavam em alerta máximo. E como esperado de uma van preta estacionada em um canto escuro do estacionamento, sombras mais escuras que a própria noite começaram a emergir. Era Marcelo, o fugitivo, acompanhado por outros homens de aparência intimidadora. Fingindo entrar no carro, Sofia apertou uma sequência de botões na chave inteligente. O modo de vigilância do veículo foi ativado, e as câmeras do painel frontal, traseira e laterais começaram a gravar silenciosamente. Ao mesmo tempo, uma microcâmera escondida na lapela de seu casaco começou a piscar um ponto vermelho, registrando tudo à sua frente. Ela já havia falado com o delegado Moraes. A isca foi mordida. Em 5 minutos, entrem pelo setor B do estacionamento. O grupo de Marcelo bloqueou o caminho de Sofia. E aí, irmã Zona? Se divertiu ontem à noite? A voz de Marcelo era uma mistura instável de nervosismo e arrogância. Ele tirou um envelope pardo e grosso do casaco. Olha, pega isso aqui e vamos acabar com essa história. E avise seus amigos para não complicarem as coisas, senão todo mundo vai se dar mal. Especialmente os estudantes. Sabe como é, um boato ruim pode acabar com o futuro deles num instante. Entendeu? O nível da ameaça havia se tornado muito mais explícito e específico. Sofia precisava ganhar tempo. Fingindo estar com medo, ela tremeu ligeiramente. Do que você está falando? Nós só chamamos a polícia. O acordo deve ser feito através do nosso advogado. Polícia? Advogado? O que esses inúteis podem fazer? Gritou Marcelo, dando um passo à frente. Nesse exato momento, os faróis de vários carros brilharam na entrada do estacionamento, e os veículos invadiram o local com o som de pneus cantando. Os 5 minutos combinados. Antes mesmo que as portas dos carros se abrissem completamente, policiais robustos saltaram, cercando instantaneamente o grupo de Marcelo. Parados. Polícia Civil DEIC. Mãos na cabeça, todos no chão, agora. A voz do delegado Moraes trovejou pelo estacionamento.
A confusão foi breve. Diante dos movimentos coordenados de policiais treinados, o grupo de Marcelo foi dominado no chão de asfalto sem sequer conseguir resistir. O som frio e metálico das algemas se fechando ecoou na escuridão. Moraes aproximou-se de Sofia e acenou brevemente com a cabeça. Seus olhos mostravam uma mistura de admiração e preocupação. Você se arriscou de novo, Sofia. Mas, de qualquer forma, obrigado. Ameaça, coação, flagrante delito. E temos tudo em vídeo. Perfeito. Sofia respondeu com calma, isso é apenas o começo, não é? Precisamos pegar a cabeça por trás de tudo isso. Os olhares dos dois se encontraram. Uma aliança perigosa forjada em um passado compartilhado estava recomeçando contra um inimigo invisível e poderoso. As luzes do escritório do Departamento Estadual de Investigações Criminais, DEIC, permaneceram acesas até tarde da noite. Marcelo e seus comparsas estavam sendo interrogados em salas separadas. Através do espelho unidirecional, Moraes observava Marcelo. Ele mantinha a boca fechada, repetindo como um papagaio que só falaria com seu advogado. Era o comportamento típico de um soldado de baixo escalão, agarrado à crença fútil de que a organização cuidaria dele se ele mantivesse a lealdade. Delegado, os outros detidos mencionaram o nome de Heitor Vargas, relatou um jovem detetive com a voz excitada. Eles afirmam ser apenas funcionários de uma empresa chamada YK Planejamento, que pertence ao senhor Vargas. A expressão de Moraes não mudou, mas seu olhar tornou-se mais profundo e sombrio. Heitor Vargas. Um nome que assombrava sua mente nos últimos anos, um nome que havia deixado uma mancha indelével em sua carreira policial. Ele se lembrava de investigar um caso de agiotagem ilegal envolvendo Vargas, mas teve que deixá-lo escapar por falta de provas conclusivas e pressão de seus superiores. Como resultado, ele foi rebaixado e perdeu um colega. Então era ele, murmurou Moraes. Capangas como Marcelo não fariam algo assim por conta própria. Ele entrou na sala de interrogatório e colocou um copo de água fria na frente de Marcelo. Marcelo, acho que você está cometendo um grande erro. Acha mesmo que Heitor Vargas vai te proteger? Você é apenas uma peça descartável. Ontem foi o Ricardo, hoje é você. Amanhã, outra pessoa vai ocupar o seu lugar. Ele jogou algumas folhas de papel na mesa. Eram os depoimentos dos outros cúmplices. Ordem do chefe Vargas. Fomos ameaçados de sumir do mapa se falhássemos. As frases que continham a traição de seus colegas perfuraram os olhos de Marcelo. Neste momento, Vargas já está preparando tudo para te transformar em um louco e cortar os laços. Você vai pegar toda a culpa e apodrecer na cadeia por anos, enquanto ele bebe vinho em sua cobertura. Ouvi dizer que sua mãe não está bem de saúde. Imagine a dor dela ao saber que o filho está preso. A pressão psicológica de Moraes e a menção à sua família fizeram as pupilas de Marcelo dilatarem-se violentamente. Ele oscilava perigosamente entre a fantasia desgastada de lealdade e o medo frio da realidade. Vou te dar uma chance. Conte tudo o que sabe. As ordens de Vargas, registros de chamadas, o fluxo de dinheiro. Tudo. Você deixará de ser um mero peão para se tornar um delator que revela a verdade. Isso pode te dar uma chance de redução de pena. Pelo menos para ajudar com as despesas do hospital da sua mãe. A escolha é sua. Moraes deixou a sala com essas palavras. Agora era uma questão de esperar. Uma espera tediosa e persistente pela oportunidade de atingir a cabeça da serpente, não apenas seu rabo. Olhando para a cidade escura lá fora, ele jurou a si mesmo que desta vez, levaria Heitor Vargas à justiça e pagaria sua dívida com o passado. Marcelo finalmente falou, mas não sabia muito. Ele era um mero soldado em uma organização rigidamente compartimentada. Todas as ordens vinham através de celulares pré-pagos e aplicativos de mensagens de um gerente intermediário. O nome Heitor Vargas era apenas um objeto de medo e reverência, não havia uma ligação direta. A equipe de Moraes tentou rastrear a identidade do gerente, mas ele era um fantasma, operando sob identidades falsas.
A investigação chegou a um beco sem saída. Moraes começou a procurar outra abordagem. Ele procurou vítimas de crimes semelhantes que Vargas poderia ter cometido no passado. Mas a maioria das pessoas se recusava a testemunhar por medo de retaliação ou já havia aceitado acordos irrisórios para ficar em silêncio. A rede de medo que Vargas construiu ao longo de décadas era mais sólida do que se imaginava. A equipe estava exausta e o ímpeto da investigação diminuía. Delegado, não podemos continuar assim. Não temos provas diretas contra Vargas. E nossos superiores estão nos pressionando para encerrar o caso. Ao ouvir o relatório de seu subordinado, Moraes bateu o punho na mesa. O pesadelo do passado parecia se repetir. Era uma experiência terrível sentir-se impotente diante de um mal tão grande. Ele passou dias e noites sem dormir, mergulhado nos arquivos do caso. Então, de repente, ele voltou ao ponto de partida do caso. Sofia. Talvez ela tivesse uma perspectiva diferente. Tarde da noite, ele foi ao escritório de Sofia. Vendo seu rosto exausto, ela lhe serviu uma xícara de chá quente sem dizer uma palavra. A investigação não está indo bem, não é? Ela disse, mais como uma afirmação do que uma pergunta. Não. Vargas não é uma raposa, é uma serpente. Não deixa rastros. Ele controla tudo ao seu redor com dinheiro e medo. Com as cartas que temos, não podemos derrubar sua fortaleza. Pela primeira vez, Moraes mostrou um sinal de fraqueza. Sofia ouviu em silêncio. Então, apontou para uma enorme foto de satélite da cidade pendurada na parede. Se não podemos atacar a fortaleza de frente, temos que encontrar outro caminho. Seus olhos brilharam com uma luz afiada. Não importa quão sólida seja a fortaleza, ela sempre terá portões para o mundo exterior. Portões para trazer comida e para levar o lixo. O que Vargas mais quer agora é abafar este caso silenciosamente. Então, vamos nós mesmos abrir um portão para ele resolver isso. E quando os capangas dele entrarem por esse portão, nós os pegamos. O olhar de Moraes mudou. Ele entendeu o que Sofia estava sugerindo. Não um ataque direto, mas uma guerra psicológica não convencional. A única carta que eles tinham na manga eram as próprias vítimas. O contra-ataque de Heitor Vargas foi, como esperado, muito mais astuto e abrangente. Ele mobilizou toda a sua equipe jurídica. Seus advogados entraram com pedidos de direito de resposta na imprensa, questionando a parcialidade da investigação policial e tentando intimidá-los. Simultaneamente, informações distorcidas começaram a se espalhar em portais de notícias online e grupos de bairro. Briga entre adolescentes problemáticos. Polícia acredita em apenas um lado da história. Era uma tentativa de transformar as vítimas em agressores, turvar a essência do caso e virar a opinião pública a seu favor. Mas sua arma mais poderosa era, como sempre, o dinheiro. O advogado de Vargas contatou os pais de João e Luana separadamente, oferecendo uma quantia para um acordo que era incomparavelmente maior e mais específica do que antes. Incluía uma soma de 6 dígitos em dinheiro, juntamente com uma proposta de negócio para conectar a fábrica do pai de João a um contrato de fornecimento com uma grande corporação. Nosso cliente lamenta profundamente o sofrimento físico e psicológico de seu filho e da amiga dele. Esta quantia e a oportunidade de negócio são um símbolo de seu arrependimento. Aproveitem esta chance para pagar os estudos das crianças e reerguer a fábrica. Nós só queremos que este assunto seja resolvido discretamente, pelo bem do futuro delas. A voz do advogado era extremamente educada, mas por trás dela havia uma ameaça fria. Se recusarem esta oferta, podemos destruir tudo o que vocês têm. Era uma maçã envenenada e doce. Os pais de João foram lançados em um profundo conflito interno. O pai de João, em particular, não conseguia dormir. Com dificuldade para pagar os salários dos funcionários no próximo mês, a oferta de Vargas era tentadora como a de um demônio. A razão, que lhe dizia para escolher a justiça por seu filho, e o instinto, que o impelia a se comprometer com a realidade para garantir o sustento da família, travavam uma batalha feroz dentro dele. Querido, como vamos vencer essa gente? Dizia a mãe de João, entre lágrimas.
Talvez aceitar essa oferta e acabar com isso seja o melhor para o nosso filho. Se eles quiserem, podem falir nossa fábrica em um piscar de olhos. E aí vamos parar na rua. Ouvindo o choro de sua esposa, o pai de João segurou a cabeça entre as mãos, atormentado. Quando Sofia soube da notícia, percebeu a gravidade da situação. O adversário não era um simples grupo de bandidos. Eles sabiam exatamente como explorar as fraquezas humanas para destruir uma comunidade por dentro. Vargas estava tentando destruir a confiança e a solidariedade entre as vítimas. Diante da gravidade da situação, Sofia reuniu os pais de João e Luana em seu escritório. Ela decidiu que não fazia mais sentido esconder sua identidade. Explicou brevemente seu passado e por que estava tão profundamente envolvida neste caso. Eu também já perdi um colega para uma violência covarde como esta. Naquela época eu não pude fazer nada. Aquele sentimento de impotência me perseguiu por toda a vida. Por isso jurei a mim mesma que nunca mais ficaria parada vendo alguém sofrer uma injustiça na minha frente. Sua confissão honesta diminuiu um pouco a desconfiança dos pais. Sofia então começou a persuadi-los. A oferta de acordo e de negócio que Vargas está fazendo é uma armadilha. Se vocês aceitarem o dinheiro e retirarem a queixa agora, eles serão absolvidos por falta de provas. Legalmente se tornarão inocentes. E eles certamente retaliarão. Não de forma amadora como desta vez, mas de maneiras sutis e legais para destruir a fábrica de vocês, a vida de vocês. Eles fingirão dar um contrato, farão vocês assinarem um acordo desleal e, no final, tomarão a fábrica inteira por uma ninharia. Esse dinheiro não é uma compensação, é o pagamento para hipotecar o resto de suas vidas. A explicação lógica e firme de Sofia fez o rosto do pai de João ficar pálido. Sofia continuou: eu entendo perfeitamente o medo de vocês. Mas se nos ajoelharmos agora, nossos filhos viverão para sempre com a ferida de que meus pais se renderam à injustiça por dinheiro. Será uma ferida mais profunda e dolorosa do que qualquer outra. O que precisamos mostrar a eles não é dinheiro, mas a coragem de lutar até o fim, mesmo diante das dificuldades. As palavras sinceras de Sofia abalaram os pais. Nesse momento, o delegado Moraes bateu e entrou na sala. Ele explicou por que estava ali. Eu também perdi um colega por causa de Heitor Vargas no passado. Senhores, nós vamos pegar esse homem. Por favor, confiem na polícia e na lei. Temos uma última carta na manga. E para usá-la, precisamos desesperadamente da ajuda de vocês. Moraes começou a explicar a operação de emboscada que estavam preparando. Era arriscada, mas se bem-sucedida, poderia virar o jogo completamente. Os pais se olharam. Após um longo silêncio, o pai de João falou com a voz trêmula: tudo bem. O que precisamos fazer? Uma aliança instável e perigosa para enfrentar o mal havia sido finalmente formada. Na sala de reuniões especial do DEIC, Sofia, o delegado Moraes e um experiente advogado de assistência jurídica gratuita, apresentado por Sofia, estavam reunidos novamente. Sobre a mesa havia documentos com o plano da operação. Conseguimos o depoimento do Marcelo, mas falta a prova material decisiva, começou Moraes, resumindo a situação. Vargas sempre usou celulares descartáveis e todas as ordens foram dadas através de intermediários. O próprio Marcelo quase nunca o encontrou pessoalmente, recebendo ordens apenas por mensagens de texto, que já foram todas apagadas. O advogado continuou: a oferta de acordo dos advogados de Vargas é uma armadilha. Se recusarmos, eles alegarão no julgamento que fizeram o possível para compensar as vítimas, mas que nós fizemos exigências excessivas. Se aceitarmos, perdemos o direito de processar. Estamos em um beco sem saída. Um silêncio pesado pairou na sala. Foi quando Sofia falou calmamente: se caímos em uma armadilha, temos que usar a própria armadilha a nosso favor. Todos os olhares se voltaram para ela. Vargas quer um acordo. Então, nós vamos à mesa de negociação. Mas não vamos de mãos vazias. Nós vamos criar o cenário que queremos e arrastá-los para ele. Os olhos de Sofia brilharam.
Ela se levantou e começou a desenhar um diagrama no quadro branco. Vamos chamar de Operação Isca de Acordo. Fingimos aceitar a oferta deles. E durante o processo de negociação, nós os induzimos a nos instruir a destruir provas ou cometer perjúrio como condição para o acordo. Por exemplo, criamos uma cena em que eles exigem que Luana apague o arquivo de áudio na frente deles ou que declare à polícia que foi uma briga mútua. Um brilho de interesse apareceu no rosto do advogado. Pode haver controvérsia sobre ser uma armadilha ilegal. Uma operação que induz ao crime é ilegal. Exatamente. É por isso que todo o processo deve ser conduzido dentro dos limites da lei. Não estamos induzindo um crime. Estamos apenas fornecendo uma oportunidade para que aqueles que já têm a intenção criminosa a executem. Se notificarmos previamente as autoridades sobre a hora, o local e o conteúdo esperado da conversa, e obtivermos um mandado judicial para vigilância e escuta, gravando tudo, isso pode ser reconhecido como uma operação legítima que apenas oferece a oportunidade, explicou Sofia. Os punhos de Moraes se fecharam. Era um plano arriscado, mas se funcionasse, colocaria uma corda firme no pescoço de Vargas. Seu coração começou a bater mais forte novamente. Certo. Vamos fazer isso. Para pegar a serpente, às vezes é preciso enfiar a mão no ninho dela. O prelúdio de uma guerra invisível para derrubar um mal gigantesco havia finalmente começado. O sucesso da operação dependia dos detalhes. A equipe do delegado Moraes obteve um mandado judicial para vigilância e escuta. O local da operação foi definido como um café no segundo andar de um prédio comercial antigo no centro da cidade, um lugar que parecia ter segurança fraca, mas que, na realidade, era fácil para a polícia controlar todas as rotas de acesso e fuga. O dono do café foi cooperativo, e no dia da operação, todos os clientes seriam policiais disfarçados. Microcâmeras foram instaladas por todo o prédio como uma teia de aranha. O papel mais difícil coube a Luana. Ela teria que encontrar os agressores cara a cara e extrair naturalmente suas intenções criminosas, atuando como isca. Era uma tarefa de imensa pressão psicológica. Sofia ficou ao lado de Luana como uma sombra por vários dias. Ela compartilhou suas próprias experiências passadas, mostrando empatia pelo medo e trauma de Luana. Luana, é normal sentir medo. Na minha primeira vez em campo, minhas pernas tremiam tanto que eu não conseguia fazer nada. O importante não é não sentir medo, mas não ser dominada por ele. Você não está sozinha. Haverá um microfone sem fio no seu ouvido, e eu estarei com você em cada momento. Você só precisa atuar como um robô, exatamente como ensaiamos. Eles não são pessoas, são apenas alvos que precisamos capturar. Enquanto isso, João enfrentava outro tipo de ansiedade. Ele se sentia culpado por não ter conseguido proteger Luana e estava consumido por uma raiva incontrolável contra os agressores. Ele não queria um método indireto e frustrante como este, ele queria puni-los com as próprias mãos. Sofia, isso vai mesmo funcionar? Eles vão mesmo ser presos assim? Ele perguntou, agitado. Sofia o acalmou e o levou a uma academia de boxe. Deu-lhe um par de luvas e o fez socar um saco de areia. João, a verdadeira vingança não é explodir de raiva. Isso é só desabafar. A verdadeira vingança é controlar sua raiva e liberá-la no lugar certo, da maneira mais eficaz. Agora é hora de acumular força. Guarde sua raiva para aquele dia, para transformá-la em força para proteger a si mesmo e a Luana. João seguiu as palavras de Sofia, socando o saco de areia até o suor escorrer por seu rosto. Ele começou a aprender a transformar sua raiva sem sentido em energia com um propósito. O ensaio foi repetido dezenas de vezes. Perguntas esperadas, respostas para situações inesperadas e o sinal para iniciar a operação no momento decisivo. Sob a orientação de Sofia, Luana gradualmente recuperou a compostura e começou a encontrar a coragem para enfrentar seu trauma de frente. No dia da operação, Luana, com o coração apertado, dirigiu-se ao local combinado. Sobre seus ombros pequenos, não estava apenas a resolução de um caso, mas a esperança de todos e o anseio por justiça.
No café combinado, uma música de jazz sentimental tocava nos alto-falantes antigos, mas sob as mesas, uma tensão invisível corria como veias pulsantes. Luana sentou-se perto da janela, fingindo folhear o cardápio. Em seu ouvido, o fone de ouvido sem fio transmitia a voz calma de Sofia. Respire fundo, Luana. Você está em um palco agora. E a plateia somos só nós. Você consegue. Pouco depois, 2 homens corpulentos entraram no café. Eram os principais capangas de Heitor Vargas, os mesmos que haviam tentado o acordo anteriormente. Eles olharam ao redor e se aproximaram da mesa de Luana, sentando-se arrogantemente à sua frente. Ouvimos dizer que você decidiu aceitar o dinheiro e encerrar o assunto. Boa escolha. Teria sido mais fácil para todos se tivesse feito isso desde o início. O homem tirou um envelope cheio de dinheiro de uma pasta e o jogou sobre a mesa. O som das notas batendo na madeira fez o coração de Luana pular. Aqui está o dinheiro prometido. Pegue isso e vá direto para a delegacia retirar a queixa. E me dê seu celular. Os olhos do homem brilharam como os de uma serpente. Aquele arquivo de áudio ou sei lá o quê. Vamos ter que apagar isso na nossa frente. Para não deixar pontas soltas, é mais seguro. Me dê o celular. Tudo estava indo conforme o planejado. O coração de Luana batia como se fosse explodir, mas ela se apoiou na voz de Sofia e continuou sua atuação. Ela fingiu estar com medo, agarrando o celular com força. Eu mesma apago. Eu sei fazer isso. Mas não posso entregar o celular. Não confio em você. Essa molecada de hoje é muito esperta. Como vou saber se você não fez backup na nuvem ou em outro lugar? Me dê logo isso, enquanto estou pedindo com calma. No momento em que o homem se inclinou sobre a mesa e estendeu a mão para agarrar o pulso de Luana, ela apertou com força o botão do dispositivo de sinalização escondido em seu bolso sob a mesa. No instante em que o sinal foi transmitido, a atmosfera pacífica do café se estilhaçou. O homem que digitava em um laptop na mesa ao lado, o funcionário que lia uma revista no balcão, a mulher que falava ao telefone olhando pela janela. Todos, como se tivessem sido combinados, levantaram-se simultaneamente e se moveram em direção aos homens. Em suas mãos, surgiram cacetetes retráteis e algemas. Parados. Presos em flagrante por coação e tentativa de destruição de provas. A voz do delegado Moraes abalou o café. Os capangas de Vargas finalmente perceberam que haviam entrado de cabeça em uma armadilha perfeitamente projetada. A perplexidade e o desespero em seus rostos foram o sinal do sucesso absoluto da operação. Com a situação revertida, a reação dos 2 homens foi drasticamente diferente. Um deles desistiu imediatamente, levantando as mãos, mas o outro, que parecia ser o líder, chutou a cadeira e correu desesperadamente em direção à saída de emergência da cozinha. O roteiro era perfeito, mas um rato encurralado sempre cria variáveis imprevisíveis. Não o deixem escapar, gritou Moraes enquanto os detetives corriam atrás dele. Sofia aproximou-se de Luana e a acalmou. Está tudo bem, Luana. Acabou. Você foi ótima. Ela entregou Luana a outro detetive e moveu-se silenciosamente em direção à outra saída. O homem em fuga correu pelo corredor do prédio antigo e desceu pelas escadas de emergência. Naquele momento, uma mulher com uma criança pequena, que subia as escadas, colidiu com ele e perdeu o equilíbrio. O homem a empurrou bruscamente e continuou a descer. Sofia, que observava a situação de um caminho diferente, um passo à frente dos outros detetives, testemunhou a cena. Sua prioridade era clara: a segurança de um civil inocente era mais importante do que a captura do criminoso. Em vez de perseguir o homem, ela correu para a mulher e a criança caídas. A senhora está bem? A criança se machucou? Sofia acalmou a criança e ajudou a mulher a se levantar. Durante esse breve momento, o criminoso já havia desaparecido de vista. Mas Sofia não entrou em pânico. Ela tinha a planta do prédio perfeitamente memorizada. Aquela escada levava diretamente ao estacionamento subterrâneo. E lá provavelmente haveria outro veículo e um cúmplice esperando para ajudar na fuga.
Ela gritou pelo rádio para os detetives: estacionamento subsolo 2. Sedã preto, placa BWM 5678. Estou entrando primeiro. Em vez de usar as escadas, ela pegou um velho elevador de carga. Enquanto o elevador barulhento descia, ela recuperou fôlego. Quando as portas se abriram, a silhueta do homem que acabará de sair das escadas era visível no estacionamento escuro. Ele corria ofegante em direção ao veículo combinado. Até aí! Gritou Sofia. O homem se virou. Vendo que era apenas uma mulher, ele zombou e correu em sua direção, pensando que poderia simplesmente derrubá-la com seu corpo maciço. Sofia não o enfrentou de frente. Ela usou a força e a velocidade do ataque dele contra ele mesmo. Desviou-se para o lado, puxando o braço dele para dentro e, ao mesmo tempo, colocando o pé levemente em seu caminho. Tropeçando em seu próprio impulso, o homem perdeu o controle de seu corpo pesado e caiu de cara no chão de concreto. Sofia subiu em suas costas, torceu as articulações de ambos os pulsos e o imobilizou completamente. Momentos depois, os detetives que desceram pelas escadas ficaram boquiabertos com a cena. A técnica de neutralizar um oponente com o mínimo de movimento e dano. Não era apenas uma técnica de luta, era quase uma arte com uma filosofia por trás. Com os principais membros da equipe de Heitor Vargas presos em flagrante, a investigação se aproximava de sua fase final. A cena de coação e tentativa de destruição de provas no café foi totalmente gravada, e seus celulares, sem a necessidade de recuperação de dados, estavam cheios de registros de chamadas e mensagens de um chefe, presumivelmente Vargas. No entanto, através de seu advogado, Vargas negou todas as acusações. Ele alegou que tudo foi um excesso de zelo de seus subordinados, que ele apenas pediu que resolvessem o acordo amigavelmente e nunca instruiu especificamente a destruição de provas ou ameaças. Era necessário um golpe final, a prova de que Vargas havia ordenado pessoalmente o ataque inicial. Moraes chamou Ricardo, que já estava preso, para a sala de interrogatório novamente. Ele espalhou todas as provas obtidas na operação recente na frente dele. Ricardo, a organização em que você confiava acabou. Vargas está se preparando para abandonar todos vocês, incluindo você, e sair ileso. Enquanto você continua de boca fechada sendo leal. Aquele advogado. Foi Vargas quem o contratou, certo? Você realmente acha que ele está te defendendo? Ricardo permaneceu em silêncio. Nesse momento, a porta da sala de interrogatório se abriu e o advogado de assistência jurídica gratuita que Sofia havia apresentado entrou. Ele estava lá como defensor público de Ricardo. Senhor Ricardo, estou aqui para defendê-lo. Na sua situação atual, só há uma saída. Tornar-se um delator contra a organização de Heitor Vargas. O advogado começou a explicar, citando artigos da lei sobre o sistema de delação premiada, que oferece redução de pena para membros de organizações criminosas que colaboram com a justiça. Ele apresentou a esperança de que se Ricardo não apenas confessasse, mas cooperasse ativamente com a investigação, revelando o fluxo de caixa da organização, crimes adicionais e cúmplices, ele poderia ter a chance de uma nova vida. Vargas te abandonou, mas a lei pode te dar uma última chance. A escolha é sua. Continuar leal a Vargas e apodrecer na cadeia, ou consertar tudo e viver como um homem novo. O olhar de Ricardo vacilou violentamente. Ele passou dias e noites em agonia. Ser um traidor ou ser usado e descartado? Quando sua determinação começou a ruir, uma chamada chegou da equipe de perícia digital. Uma parte dos dados apagados do celular de trabalho que Ricardo usava na época do ataque inicial, e que estava sendo difícil de recuperar, havia sido finalmente restaurada. A última peça do quebra-cabeça para pegar Heitor Vargas estava prestes a se encaixar. O laboratório de perícia digital no subsolo do DEIC estava silencioso, exceto pelo zumbido dos servidores e o som dos teclados. O pesquisador-chefe, Otávio, estava há dias trabalhando no celular de Ricardo. O celular principal havia sido jogado em um rio, mas um aparelho reserva, que ele escondeu em casa antes de ser preso, havia sido apreendido.
O problema era que o celular estava fisicamente danificado e os dados haviam sido sobrescritos várias vezes com programas profissionais. Delegado, isso é quase impossível. Mesmo que haja dados remanescentes, a probabilidade de recuperar algo significativo é mínima, relatou Otávio honestamente a Moraes. Mas Moraes não desistiu. Otávio, eu confio na sua habilidade. Um fragmento, uma palavra. Qualquer coisa. Encontre algo. Otávio voltou para o monitor. Em vez de usar programas de recuperação convencionais, ele ativou um algoritmo de análise de fragmentos de dados que ele mesmo desenvolveu. Era um trabalho tedioso de remontar milhões de pedaços de dados quebrados como um quebra-cabeça. Horas se passaram. De repente, seus olhos se arregalaram. Em meio a uma série de códigos sem sentido, ele descobriu um padrão específico que se repetia. Eram dados de cache criptografados. Ele e sua equipe começaram a decifrar o código. E quando finalmente abriram a porta, encontraram uma caixa de Pandora. Dentro estava o backup completo de um grupo de mensagens chamado Hora da Limpeza. Era o registro de crimes onde Vargas dava ordens aos membros de sua organização e recebia relatórios. Otávio ligou imediatamente para Moraes. Moraes recebeu os arquivos recuperados e os exibiu no monitor da sala de interrogatório. Na tela, apareceram as instruções específicas dadas por um usuário chamado Mestre, presumivelmente Vargas com data e hora. Alvo de hoje, resolver pendência da fábrica do pai. Dê um susto no filho dele. Pegue-o na saída da escola e leve para um beco sem câmeras. Isso funciona bem para assustar a molecada. Se tirar umas fotos e me mandar, melhor ainda. Ricardo e Marcelo designados. Quando terminarem, formatem o celular conforme o manual e enviem um relatório em 24 horas. Esta era a prova irrefutável, a arma fumegante, que provava que Vargas havia planejado e ordenado diretamente o ataque inicial. O rosto de Ricardo ficou pálido ao olhar para o monitor. Sua última linha de resistência, o muro de silêncio que ele havia construído, finalmente desmoronou. Com todas as provas diante de seus olhos, Ricardo finalmente cedeu. De sua boca, começaram a jorrar todos os atos criminosos que ele havia cometido sob as ordens de Vargas nos últimos anos. Ele não era apenas um participante. Para ganhar a confiança de Vargas, ele se oferecia para os trabalhos sujos, provando sua lealdade. Agressão, extorsão, lavagem de dinheiro, suborno, sequestro de membros de gangues rivais e inúmeros outros crimes ainda não revelados. Sua confissão tornou-se um furacão que abalou o império de Vargas desde suas fundações. Ele também confessou o motivo de seus crimes. Ele havia se envolvido com agiotas para pagar a cirurgia de sua filha, que sofria de uma doença rara, e caiu na armadilha de Vargas. Desde então, para pagar sua dívida e proteger sua família, ele se tornou o cão de guarda de Vargas. Mas ele não usou sua situação como desculpa. Não importa a razão, sei que o que fiz é imperdoável. Mas para impedir que outros como eu surjam, Vargas precisa pagar por seus crimes. Ao receber o depoimento de Ricardo, Moraes não o via mais apenas como um criminoso. Ele era, em outro sentido, uma vítima também. Moraes prometeu a Ricardo que o ajudaria a obter a máxima clemência permitida por lei por sua cooperação e que também procuraria maneiras de ajudar no tratamento de sua filha. Com base no testemunho de Ricardo e nas provas materiais, foi formada uma força-tarefa conjunta da polícia e do Ministério Público. Ao amanhecer, uma operação de busca e apreensão em larga escala foi realizada simultaneamente na cobertura de Vargas e em dezenas de suas empresas de fachada. Vargas foi preso em seu quarto, de pijama. Em seu cofre foram encontrados contas secretas, livros-caixa e uma lista com os nomes de políticos e empresários que ele controlava com dinheiro. A investigação, que começou com um simples caso de agressão, tornou-se o estupim que revelou um vasto cartel de corrupção que corroía a sociedade há décadas. A mídia cobriu o caso Vargas incessantemente e as figuras ligadas a ele começaram a renunciar a seus cargos ou a serem investigadas. O império do mal, que parecia tão vasto e sólido, começou a ruir de forma surpreendentemente rápida.
O império de Vargas desmoronou, mas a batalha no tribunal estava apenas começando. Vargas contratou um dos melhores escritórios de advocacia do país. Sua equipe de defesa negou todas as acusações, alegando que o caso era uma perseguição policial e uma conspiração baseada nos falsos testemunhos de criminosos como Ricardo. O tribunal se tornou um campo de batalha feroz entre aqueles que tentavam revelar a verdade e aqueles que tentavam encobri-la a qualquer custo. A testemunha mais importante do julgamento foi Ricardo. No banco das testemunhas, ele enfrentou as perguntas afiadas dos advogados de Vargas e testemunhou calmamente sobre tudo o que sabia. A defesa tentou desacreditar seu depoimento, focando em seus antecedentes criminais, mas seu testemunho era específico e consistente. Em seguida, Luana e João subiram ao banco das testemunhas. Na frente de tantas pessoas, eles tiveram que reviver as memórias terríveis daquele dia. O advogado de Vargas fez perguntas deliberadamente humilhantes para desestabilizá-los. Testemunha, seu comportamento habitual nunca lhe causou problemas ou inimizades? Na hora do incidente, você não proferiu insultos ou usou de violência contra a outra parte? João, incapaz de conter sua raiva, quase se levantou e gritou, mas ao cruzar o olhar com Sofia, conseguiu se controlar. Luana, com a voz trêmula, mas com um olhar firme, encarou o advogado diretamente e disse: "Não, senhor. Nós não fizemos nada de errado. Estávamos apenas indo para casa." Naquele momento, todo o barulho do tribunal pareceu cessar. O poder da verdade desarmada superou o da mentira astuta. O julgamento durou meses. Durante todo o processo, Sofia permaneceu ao lado das crianças. Ela solicitou um programa de proteção a testemunhas para garantir a segurança delas e conseguiu um psicólogo para ajudá-las a lidar com o estresse do julgamento. Ela não estava apenas ensinando-as a lutar, mas também a se proteger e a se curar. Finalmente, o fim da longa batalha estava à vista. No dia das alegações finais, o tribunal estava lotado de espectadores e jornalistas. O promotor descreveu detalhadamente os danos que Vargas causou à sociedade e pediu a pena máxima. O advogado de Vargas até o fim insistiu em sua inocência, culpando seus subordinados e a acusação. Vargas teve a oportunidade de fazer uma declaração final. Ele se levantou e começou a ler um discurso preparado, falando de sua infância pobre para apelar à compaixão e destacando suas contribuições para a comunidade para pedir clemência. Não havia um pingo de remorso ou culpa em sua atuação. No dia da sentença, o juiz considerou Heitor Vargas culpado da maioria das acusações: agressão, formação de quadrilha, extorsão, coação, destruição de provas, suborno. O réu, Heitor Vargas, por um longo período, operou uma organização criminosa para seu ganho pessoal, infligindo dor irreparável a inúmeras vítimas. Além disso, usando sua vasta riqueza, ele zombou da lei e do sistema social, minando a justiça e a confiança, que são os alicerces de nossa sociedade. A natureza de seus crimes é extremamente grave e ele não mostra nenhum sinal de remorso. Portanto, é necessário isolá-lo da sociedade por um longo período. O juiz sentenciou Heitor Vargas a 25 anos de prisão. Uma pena severa, próxima da máxima. No momento em que a sentença foi proferida, o rosto de Vargas ficou branco. Ele gritou em descrença e resistiu, mas foi arrastado para fora pelos guardas do tribunal. Da plateia, aplausos e suspiros de alívio explodiram simultaneamente. Ricardo, por sua cooperação ativa com a investigação, recebeu uma sentença extraordinariamente baixa de 3 anos de prisão. Em sua declaração final, ele se curvou profundamente para João e Luana, que estavam sentados na plateia. "Eu sei que nenhuma palavra pode perdoar o que eu fiz. Viverei o resto da minha vida em penitência. Por favor, não percam seus sonhos por causa de adultos como eu. Eu sinto muito." Lágrimas de arrependimento tardio escorreram de seus olhos. Marcelo e os outros membros da organização também foram julgados e condenados. A vasta organização criminosa, que por tanto tempo se escondeu nas sombras da cidade, atormentando os fracos, desmoronou completamente devido a uma pequena rachadura iniciada pelos dedos trêmulos de uma garota. A justiça tardou, mas não falhou.
Após o término de todos os processos legais, João e Luana voltaram à sua rotina de estudantes. Mas em seus corações, junto com a cicatriz indelével, algo novo e forte havia crescido. Eles aprenderam a não mais se calar ou temer diante da injustiça. Descobriram que o mundo não era um lugar totalmente seguro e pacífico, mas também que existiam pessoas corajosas que lutavam contra essa injustiça. Numa tarde ensolarada de outono, Sofia, João e Luana foram a um parque tranquilo. Sentaram-se lado a lado em um banco, aproveitando o calor do sol. Era um momento de paz, a confirmação de que a longa batalha havia terminado. Sofia. Acabou mesmo, não é? Perguntou Luana. Sofia sorriu e acenou com a cabeça. Acho que já está na hora de você nos contar quem você realmente é, disse João, com um tom brincalhão. Agente da ABIN? Forças especiais? Sofia olhou para longe por um momento. Em seu olhar, a imagem de um colega perdido na escuridão de uma zona de conflito passou brevemente. No passado eu servi ao meu país. Aprendi técnicas para ferir pessoas, e por causa dessas técnicas, perdi alguém precioso. Depois disso fiz uma promessa a mim mesma: nunca mais usaria minha força para destruir, apenas para proteger. Por isso, deixei o uniforme e agora vivo construindo sistemas de segurança. É um trabalho que constrói muros para proteger as pessoas do perigo. Ela olhou nos olhos das crianças e continuou: naquele dia no beco, se eu tivesse apenas esmagado eles com força, teria sido apenas mais um ciclo de violência. Eu poderia ter vencido a briga, mas teria perdido a guerra. A verdadeira vitória não é destruir o oponente, mas criar um sistema que impeça que isso aconteça novamente. Um sistema de lei, de provas e de solidariedade entre as pessoas que se protegem. Sofia se levantou e olhou para o céu. Se tivéssemos terminado com violência, uma violência ainda maior teria retornado. Mas desta vez terminamos com provas. Com o poder da verdade que ninguém pode negar. E foram vocês que conseguiram isso. Seus pequenos dedos, que não perderam a coragem mesmo em meio ao terror, foram o que derrubou o império do mal. Suas últimas palavras, junto com a luz quente do sol, penetraram profundamente nos corações das crianças. O mundo ainda era imperfeito e a escuridão espreitava em muitos cantos, mas agora eles sabiam como acender uma pequena chama contra essa escuridão.